gente! Hoje eu tô com Wesley Menezes. A gente se conheceu na faculdade de jornalismo, porém, o Wesley é formado em geografia pela PUC de Goiás. Ele trabalha com ensino de língua inglesa na educação infantil e na reitoria da UFG. É isso. Sim, isso mesmo, certo? Então é um mix de experiências. Sim, sim. E aí, como a gente veio conversando sobre rádio na escola e tudo mais, eu achei que seria interessante conversar com o Wesley, já que ele tem essa perspectiva de trabalhar na escola diretamente e tudo mais. E eu acho que é isso, assim, amigo, o que você imagina quando a gente fala de uma rádio na escola e por que ela poderia ser útil, talvez? Sei lá, quando fala, não sei, em rádio da escola, a coisa que me vem na cabeça é aquele cenário de Todo Mundo Deu Cris, que tem um professor que tá com um radiozinho assim, falando e tal, mas a gente sabe que seria além disso, né? Não seria só nesse sentido. Eu penso que, assim, é interessante a gente ter um tipo de... Eu fico um pouco em dúvida em relação à estrutura, né? Você construir uma estrutura para você ter uma rádio. Só que a gente está numa época hoje que é mais tranquila, não precisa de ter 1 milhão de antenas e coisa, não. Você consegue fazer isso online, o que, de certa forma, dá um pouco mais de tranquilidade. E eu penso que seria relevante até para a gente ter uma questão de conscientização dos estudantes, um pouco para além da sala de aula. Porque na sala de aula, por mais que o professor queira e realmente a gente tem vontade, por exemplo, eu dou aula de inglês. É uma vivência um pouco diferente. Assim, é de certa forma bom, porque apesar de ter formação em geografia, né? Formado em geografia, aí eu fiz um ano de jornalismo, conheci a Letícia, aí eu dou aula de inglês, que é uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma das duas. Você pensa assim, nossa, como é que você foi encaixando aí? Como é que você apareceu nesse ramo, né? Mas eu comecei a dar aula de inglês pela necessidade que a escolinha tinha, eu coloquei lá no currículo que era professor de geografia, que sabia inglês. Aí, tem como você aula de inglês? Eu falei assim, não, calma, eu dou aula de geografia, eu sei inglês, é diferente. Não, mas dá certo. Aí acabou que eu entrei nesse rumo de lecionar inglês. E assim, nas experiências em outras escolas que eu tive, em alguns momentos você consegue inserir conteúdos da aula de inglês. A gente pode ter uma discussão sobre racismo, a gente pode ter uma discussão sobre o direito da mulher, sobre o feminismo, qualquer coisa desse tipo, dentro da aula de inglês. De certa forma, assim, dependendo do lugar, do ambiente que você está, você consegue inserir. Mas também, assim, ao mesmo tempo que você consegue inserir, você não pode desviar demais, porque você tem que dar aula de inglês, tem o conteúdo em inglês que você precisa. Então, você fica um pouco ali preso. E aí, no meu caso, é um pouco específico ainda, porque eu trabalho num colégio que tem ali uma matriz organizacional mais cristã. O pessoal tem um negócio mais relacionado assim, ao cristianismo e, assim, a gente tem certa dificuldade em abordar certos assuntos. Não porque eu tenho dificuldade, mas é porque a escola não permite, em determinados momentos, você tocar em determinados assuntos. Eu penso que essa ideia da rádio universitária, assim, dessa rádio na escola, seria interessante porque o professor, por mais que ele queira ali falar uma sala de aula, ele até consegue, isso acaba tomando muito tempo. A gente tem um sistema educacional que, infelizmente, limita muita gente. Você tem uma série de conteúdos que você tem que passar e a criança tem que saber aquele determinado conteúdo até o final do ano. E aí você não tem, eu tenho, sei lá, 50 aulas, 50 minutos de aula por semana com cada sala. Você não dá conta disso tudo. E talvez com a rádio você consegue passar um pouco mais de informação, passar um pouco mais de consciência para esses estudantes, porque é uma fase da formação de caráter ali. A criança ela passa mais tempo, talvez, com a gente ali na escola, ou ali junto com os professores e tal, do que ela passa, talvez, com a família em determinadas ocasiões. Então, eu penso que é relevante demais a gente ter uma espécie de espaço onde a gente pode transcender a sala de aula. A sala de aula dá para fazer muita coisa, mas também não dá por essa questão de ser muito corrido o tempo também, né? Sim, sim. A gente, na verdade, eu e a Laura falamos sobre a famigerada Magnífica Mundi. Sim. E aí você falou da estrutura, eu lembrei que a gente comentou sobre a MAG, ter os projetos e tudo mais. E na disciplina que a gente está falando sobre construir a grade de rádio e tudo mais, a gente está trabalhando com a perspectiva da web rádio, especificamente, justamente por causa dessa questão de estrutura, antena e tudo mais. Uhum. Você acha que é uma coisa assim que é... Não sei se é palpável, mas... Olha, é interessante, é porque, tipo assim, eu tô pensando um pouco da realidade da minha escola, que é um colégio particular em Aparecida. Talvez não seria tão viável, porque a escola, com essa pandemia também, a gente sofreu uma nova mudança aí de como dar aula e como manter os... É complicado, gente. A gente tá numa coisa que é nova para todo mundo, assim, a gente tá tentando, a gente tá caminhando, por mais que tenha um ano já, né, mas a gente ainda tá caminhando, tem uma série de desafios aí para romper em relação ao ensino
online, porque é uma realidade totalmente diferente. Mas, assim, seria interessante agora, porque ter um trabalho desse talvez seria viável se a gente fizesse, tipo assim, uma rede, talvez, municipal, uma rádio municipal das escolas, uma coisa dessa estrutura, assim, onde você conseguiria, no município, ou talvez até na região, no caso como a gente está... Pensar só em município é um pouco limitador demais, porque para a gente que mora em Goiânia, que já não é nem grande Goiânia agora, que você tem uma série de conurbações ali e cidades anexadas, talvez pensar uma coisa por região. Então, você tem uma coisa ali que abrange a região metropolitana de Goiânia, por exemplo. Você teria uma rádio aqui em que você falaria, passaria esses informes em relação a coisas que acontecem nessa região, e, claro, ter esse trabalho de conscientização. Eu acho super viável, não seria tão... Assim, para montar a estrutura com a questão da web rádio, é tranquilo. A questão é do alcance, como a gente poderia, tipo assim, de repente, levar isso aos meninos, né? Fazer com que os meninos também se interessem por isso, porque a gente está na época do streaming, do YouTube, do Instagram. E quem ouve rádio hoje em dia, né? Tipo, talvez eu ali com os 26, gente depois dos 25 ainda, tem essa prática de colocar a rádio, seja no carro, ali se dirigindo, então... Não é tão comum. Então, assim, seria muito desafiador a gente pensar uma forma em que a gente conseguisse chamar a atenção, mas a ideia realmente é muito interessante. E estrutura, acredito sim que a gente tenha. Entendi. Nesse quesito de chamar a atenção, eu acho que você tem trabalhado com isso na reitoria, né? Como é que é essa coisa de chamar a atenção? Porque, gente, é complicado. Por exemplo, a questão na reitoria, a gente, desde o início da pandemia, a gente começou a trabalhar com evento online pela impossibilidade de ter encontros presenciais. A gente não está fazendo encontros presenciais. Agora estão começando a discutir a possibilidade de eventos híbridos, em que você teria, de repente, uma mesa com participantes presenciais, mas isso ainda assim seria transmitido online. O que é interessante. Agora, por exemplo, na questão de chamar atenção. Você tem que ter um tema que é tipo assim, a pessoa lê aquilo e pergunta o quê? Aí você... Tem que ser uma coisa que chama a pessoa, tipo, que assunto é esse? E aí você vai, a pessoa olha, ela vai ler de novo o que é aquele evento seu. Por exemplo, a gente teve um evento, não foi transmitido pela reitoria, porque até o pessoal pensou em que poderia dar uma certa... poderia gerar alguns problemas, ter alguma polêmica, que era um evento, eu não lembro agora o nome, mas era tipo o evento das puta. E puta era era a sigla de uma organização feminista. Eu não lembro agora qual que era. Mas imagina, você tem um evento que chama esse nome. A pessoa, como assim? Que evento é esse? Eu quero saber o que é isso. E a pessoa vai lá para saber o que é que esse evento aí tá falando. Assim, claro que esse aí foi um pouco além, talvez, né? Tipo, eu não sei muito bem o tanto que foi de audiência que esse evento teve. Mas se você tem uma coisa ali, um assunto que é de interesse, você consegue fazer uma divulgação ampla disso aí. A gente teve um evento esses dias que foi uma assembleia. Tipo, gente, a assembleia com o reitor. Assim, que coisa chata. Por que eu vou assistir uma assembleia com o Edivar falando? Não que a gente não goste, ele é maravilhoso e tal, mas eu vou assistir, tirar minhas 3 horas da tarde para assistir uma live com o reitor falando. Você pensa, nossa, que coisa chata. Mas a gente teve mais de 5 mil visualizações simultâneas. Tinha mais de 5 mil pessoas acompanhando o evento ao mesmo tempo. Porque era um assunto, apesar... é live da reitoria. Mas era para falar de quê? Tava todo mundo ali no contexto querendo saber se ia, não ia voltar presencial, como é que ia fazer e tal. Era um assunto que interessava. E, além disso, teve uma divulgação em massa, pesada. Saíram divulgando em tudo quanto é grupo da universidade que tem. E é assim, o pessoal fez uma divulgação geral, o que é importante também você ter essa divulgação, porque as pessoas vejam o seu evento. E você trata essas temáticas que são, no caso, seria um assunto polêmico no momento, né? A gente teve uma série, teve alguns comentários ali, mas a gente conseguiu até contornar isso tudo muito bem. Você vai ter nesses comentários e assuntos que são relevantes nesse sentido, isso é interessante, entendeu? Porque chama atenção e aí a gente consegue ter um público, que é o preciso. Não adianta também eu ter uma rádio que ninguém vai escutar, né? Eu tenho que ter um público ali que é interessante. E aí, assim, depende também do público-alvo. Se for para escolas aí na educação básica, na educação até o ensino médio, eu acho relevantíssimo se a gente conseguir abordar assuntos... pertinentes da nossa sociedade, aí, para a gente ter uma sociedade melhor, com menos gente babaca, que infelizmente está tendo muito, mas, assim, com assuntos do dia a dia deles, o que é também desafiador. É desafiador a gente pensar na ideia da rádio, mas a gente tem estrutura. É desafiador pensar num assunto, mas a gente também consegue fazer isso. E agora, o desafio principal é chamar atenção com esse assunto aí, de certa forma, polêmico, que a gente vai colocar aqui, e fazer o menino se manter, assim.
Uma coisa que uma série que eu acho que fez isso até de certa forma bacana, não sei se você já assistiu, é Merli. Merli é uma série de filosofia, só que, assim, é a vivência. Conta a vivência de estudantes do ensino médio numa escola na Catalunha. E aí tem um professor de filosofia. E aí as aulas mostram trechos da sala de aula, claro que tem toda a trama envolvida por trás, mas você tem apresentado conceitos filosóficos, ali, tipo, que a gente trabalha mesmo no ensino médio, junto com esse pano de fundo todo aí, que é a vida das pessoas acontecendo. E aí, na vida deles, eles têm esses dilemas filosóficos, por exemplo, de, ai, meu Deus, e agora? O homem é bom ou o homem é ruim? Aí ele apresenta lá, um filósofo que fala isso. E aí, na vida, acontece, no episódio, alguma coisa em que as pessoas têm esse contato, assim, sabe, com isso. Porque, assim, o que eu acho também que é relevante, aí eu pegando um pouco mais da questão da geografia, é interessante a gente ter um conhecimento em que vai ser útil na vida da pessoa. Para que eu uso isso? E é aquela mesma ideia da para que, professor, eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara se eu não vou usar isso? É realmente isso. Para quê? Qual que é o sentido? Entendeu? Eu sei que a ciência é interessante, é bonita e é linda, e é importante que a gente tenha essa educação das crianças também em outros aspectos, assim, mas é interessante porque a gente está numa estrutura de organização da educação que a gente vê os conhecimentos em gavetinhas. Ó, essa aqui hoje é a gavetinha da matemática, agora é a gavetinha do português, agora é a gavetinha da geografia. E não é assim que acontece na vida. Você não vai trabalhar num negócio que você vai ficar vendo só geografia, ou que você vai ficar vendo só inglês, ou que você vai... Não. O conhecimento é integrado, ele é interdisciplinar, ele tá tudo... E a gente não tem isso, aí fica complicado. A gente tem essa certa limitação na sala de aula, porque aí acho que o professor de inglês, inclusive, volta e meia eu sou parado com essa pergunta. Por exemplo, dia 13 de maio agora, eu estava na sala de aula e foi o dia que a princesa Isabel libertou os escravos. Tudo, ai, professor, a princesa Isabel libertou os escravos e tal. Era uma aula de inglês, eu sou professor de inglês. Mas eu tive, disse, olha, gente, vamos lá, o que aconteceu no dia 3 de maio? Qual que é o significado disso aqui? Mas, professor, é aula de história ou de inglês? A gente faz esse questionamento, né? Eu falei assim, olha, é aula de inglês. E a gente vê aqui algumas palavras do vocabulário, peguei um texto básico, assim, bem simples, que eu mesmo fiz lá. Tá vendo? É inglês aqui, ó, o vocabulário, você tá aprendendo novas palavras, que acho que é a resposta mais, assim, tranquila, é a carta na manga que a gente tem, vocabulário. Pronto. Vocabulário, você está aprendendo palavras novas, está aprendendo a conversar sobre vários assuntos. E você traz isso para as crianças em inglês. E aí, assim, é um pouco desafiador também, né? Porque é em outro idioma, mas a gente tenta, de vez em quando, falar ali alguma coisa em português para tentar ter essa... E aí você consegue conscientizar, você consegue colocar um pouco dessa ideia na cabeça dos meninos ali. Ou melhor, não colocar ideias também, que a gente parte do pressuposto que eles não têm nada e a gente tem que ficar inserindo tudo lá dentro. Não, você faz eles refletirem. Sabe, o que é desafiador também, dá um trabalho fazer isso, mas a gente está disposto, né? Se a gente está disposto a ir à docência, se você está disposto a ser professor, tem que estar interessado nisso também. É importante a gente ter esse tipo de movimento. Nossa, eu uso didática de ter vocabulário tantas vezes. Sim. Tantas vezes. No meu caso, Sim. eram alunos mais velhos, que eram adolescentes e adultos, assim, Sim. jovens. E aí eu pegava, tipo, hoje é Halloween. Não vou fazer atividade de Halloween, vou fazer atividade sobre a história por trás do Halloween. Pronto. Era sempre assim. Eles sabiam que em alguma data, por exemplo, o Dia dos Namorados, eu fiz questão de falar que o Dia dos Namorados foi inventado pelo pai do Dória para levantar o comércio, que aquilo não era uma data romântica. E os meus alunos, tipo, teacher. Como assim, teacher? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Sim. Mas é desafiador mesmo, porque tem aluno que fala, por que você está falando isso? Eu não quero saber. Sim, tem muito. A gente vai ter essa resistência por parte deles, assim. Mas como eu trabalhei em escola de inglês, né, a escola particular mesmo de inglês, as pessoas normalmente chegavam falando assim, eu quero aprender a conversar. E a pessoa tinha um inglês avançado, sabe? E você fala, por que essa pessoa quer aprender a conversar? Aí você percebia que ela não conseguia se comunicar, falar sobre os assuntos aleatórios, porque não tem isso na aula. Exatamente. A inglês é só ensinar aquelas estruturas gramaticais ali, tudo bonitinho, mas como é que você usa isso na vida? Não, você tem que aprender as coisas conectadas, aprender o vocabulário ali, aprender a expressar uma opinião. Então você tem que mesclar isso tudo e falar, tá vendo? É assim que funciona. Sim, eu sou uma grande entusiasta da comunicação. Nem parece que eu sou péssima me comunicar. Ai, desafio, né?
A comunicação social chora diariamente comigo. Ai, ai. Ai, gente. Mas meu diploma é um dos poucos que tem comunicadora social ainda, você acredita? Gente, o seu é desse comunicador social, então. Mas você formou quando, Letícia? Eu formei em 2018, mas eu entrei em 2014. Ah, entendi. Eu não fiz a transferência de matriz. Você entrou em 2017, não foi? 18, 1. 18? É. Você entrou no ano que eu tava saindo. Foi. A Magnífica nos uniu. Nos uniu. Nossa, assim, eu sou. É uma outra forma de comunicação também que eu acho incrível, né? Gente, assim, até hoje eu não sei explicar, acho que ninguém sabe. Eu tava até vendo, ninguém consegue explicar o que é a Magnífica. Não sabemos. A gente sabe que as coisas acontecem, que a comunicação é acessível e que assim, todo mundo consegue ter acesso a uma conscientização maravilhosa. Mas o que é isso? A gente não sabe. Não, na conversa com a Laura foi a mesma coisa, a gente não consegue explicar. O pessoal da disciplina vai sair assim, o que é magnífico? O que é magnífico? O que é isso? O que esse pessoal tanto fala dessa magnífica? O que é? Cara, você quer saber sobre a magnífica? Entra para conhecer. Eu passei assim, eu ainda tô lá no grupo, vejo as ações, mas não consigo participar tanto assim. Nunca tive uma participação tão ativa, mas o pouco que eu consegui acompanhar e colaborar ali, a gente conseguiu fazer isso. A gente tem um professor maravilhoso que está à frente, que ajuda ali, assim, sabe? Que é uma coisa que eu penso que falta, vendo assim, um pouco do que eu conheço do professor Milton, que é o idealizador ali, um dos organizadores, o principal mesmo desse. E outra coisa, você falar isso também fica bravo. Assim, não, eu não sou o dono da Magnífica, eu não sou o principal, eu sou uma das pessoas que está ali, porque todo mundo está junto como igual. E é essa visão humana do aluno, do professor, que é o que acho que na academia falta. A gente pensa que são máquinas de produzir artigo, máquinas de escrever coisas. Escrevi 300 páginas. Eu falei... É uma coisa que, inclusive eu até estou com uma certa dificuldade para entrar num programa de pós-graduação, porque é retomar esse contato com a linguagem acadêmica, que é um saco. Desculpa se quem assistir isso aí, sabe? Mas, assim, gente, a academia é horrorosa. Sabe? É um casamento, é um relacionamento abusivo, porque ela quer que você fique com ela o tempo todo, e não dá. Eu não tenho só academia na minha vida, eu tenho uma vida que eu quero viver. Gente, tô com 26 anos, quero fazer outras coisas além de ficar lendo texto acadêmico sexta-feira à noite, para ter que produzir tema para entregar na segunda-feira. Não. É importante, claro, eu entendo de certa forma, mas é um pouco uma coisa que me chateia e me frustra, é porque é uma linguagem que é de difícil acesso, e parece que em determinados ciclos tem uma certa briga e disputa para quem fala mais incompreensível. Imagina, aí você vem para a área. Mas, gente, por exemplo, a gente está aqui numa discussão aqui sobre comunicação e tal. Como é que você faz a pessoa entender? Eu acho que você pega um texto, escreve alguma coisa, ou fala ali que a pessoa precisa de usar o dicionário para ter que entender o que você está falando, não está sendo prático. Né? Você tem que ter essa acessibilidade, sabe? E aí a gente acaba ficando, assim, acredito que tem muitos outros teóricos aí que fazem críticas muito mais profundas a isso, você tem até estruturas melhores para conversar, porque eu tô falando isso aqui por alto, a minha visão de senso comum, assim como um rapaz que passou pela academia de certa forma, tá um pouco afastado e quer voltar e enfrenta esse desafio. E isso é porque eu já tive contato. Agora imagina para quem nunca teve contato. Parece que é uma coisa besta, mas eu acho tão interessante essa ideia da divulgação, Letícia, dessa rádio, para ter essa conscientização, porque, assim, eu trabalhei na organização junto com o pessoal aqui da Pró-Reitoria de Extensão, do Espaço das Profissões. E, gente, tem pessoas, e tinha realmente essas perguntas no chat perguntando, quanto que é a mensalidade do curso de jornalismo? Quanto é a mensalidade As pessoas não... Tem muita gente, que não sabe o que é uma universidade pública, que você pode estudar e que o ensino ali é gratuito. A gente paga através dos impostos, mas você não paga diretamente para estudar lá. Não tem besta que a gente pensa, nossa, como assim? Pergunta idiota é essa? Não é idiota. Porque tem gente que não tem essa consciência. Uma coisa básica, não sabe que existe uma universidade pública onde ele pode estudar de graça. E que tem não somente isso, como tem uma série de políticas, ou pelo menos deveria ter, né? Uma série de políticas ali sociais para auxiliar esses estudantes. O que, infelizmente, também, o governo está uma desgrameira total aí, a gente sabe que está cada vez mais difícil, mas a gente ainda está conseguindo manter ali, segurar ali nas últimas esperanças ali, de que talvez em algum momento isso aí a gente consiga passar por esse momento difícil que a gente está passando agora. Mas, gente, é uma coisa básica, a universidade pública gratuita. Tem gente que não sabe que existe isso. Sim. Entendeu? A gente está muito acostumado com a nossa bolha e aí a gente acaba esquecendo que Sim. Ela é muito pequena. Muito, exatamente.
É bem saudável, porque a gente se cerca, né? A gente se cerca muito. E, de certa forma, não vou mentir, não. Eu, por exemplo, desde as últimas eleições, eu excluí da minha vida qualquer pessoa que tivesse opinião muito divergente. Foi uma escolha minha. Não quero ter o trabalho de quebrar a cabeça ali explicando coisas que é óbvio, né? Ah, não, mas eu vou explicar o óbvio. Mas é óbvio até aonde e para quem? Sabe? Eu acho que assim, até falha um pouco nos movimentos, chama, gente? Nos movimentos políticos, não, como é que chama? Ativista? Calma. Tem aquele meme, como é que é? Calma aí, calma, ativista, não, calma. Militante? Militante, isso, exatamente, essa palavra. Nos movimentos de militância no geral, porque assim, eu tô falando assim, gente, da minha visão de senso comum, não tenho nenhuma base teórica falando assim, eu estudei e li. Não, tô falando da minha observação, tipo, do que eu vi, baseado aqui na minha realidade próxima aqui. Mas tem um movimento muito violento em que as pessoas querem chegar na força ali e discutir pela internet, por exemplo. Gente, não vai levar a lugar nenhum. Tanto que eu desisti. Olha, não entro. Vi um post muito escandalizador e bolsominion e tal. Eu não me dou o trabalho mais de fazer isso, porque existem formas melhores de você fazer. Penso, onde que eu posso conseguir conscientizar? Assim, não consigo imaginar em nada grandioso uma coisa. Assim, essa ideia da rádio seria interessante. Então você consegue ter um público ali, vamos tentar fazer o possível para divulgar isso, e você conseguiria passar essa mensagem aí de conscientização e de informação para grande parte da população. Acho que a rádio é uma forma dessa comunicação, e até um pouco do que acontece um pouco não, é a Magnífica, no caso, né? De fazer essa divulgação, essa divulgação ampla e de fácil acesso para as pessoas. Isso é maravilhoso. Porque imagina, por exemplo, eu estou aqui falando de conscientização, feminismo, racismo e tal, e contra o fascismo, mas e o meu pai? E a minha mãe e a minha avó, que são pessoas próximas de mim, quanto que eles sabem disso? Quer dizer, eu quero falar com o mundo, mas eu não consigo falar aqui com as pessoas que estão próximas de mim, sabe? É complicado, é um desafio também, né? Eu acho que até... E talvez a gente também não consiga, não sei, talvez seria só o nosso papel conscientizar essas pessoas próximas também, porque talvez seria mais desafiador, né? Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, então talvez teria que vir outra pessoa de fora para tentar ali ajudar e tal. Mas, assim, voltando para a questão dessa conscientização, para coisa que a gente acha que é básica. Cara, depende, exatamente essa fato de a gente estar nessa bolha aqui, em que tem essa linguagem cada vez mais difícil, que talvez faça com que muitas pessoas desistam também. É um negócio quase sobre-humano, além, você tem que ficar lendo aquele monte de coisa para dar conta daquilo numa matéria, no mestrado e tal. Não sei, essa você viu, eu tô falando isso aqui e eu querendo passar por isso, né? Entrar no mestrado e tal. Porque, infelizmente, assim, quero, mas eu sei que vai ser desafiador, e aí eu ainda tô postergando, tô aqui trabalhando nisso na terapia, inclusive, né? Não, mas você tá falando que é o mestrado, mas o que você tá fazendo? Nada, por enquanto, mas vamos lá. Mas esse aí já são coisas da vida pessoal mesmo. Mas eu espero mesmo até contribuir, de certa forma, mesmo que seja um trabalho que vai durar 200, 300 anos, é tornar esse conhecimento, tornar essa comunicação acessível. Tornar isso muito mais palatável, as pessoas conseguirem consumir isso de forma melhor, sem aqueles jargões e palavras fodas e complicadas que ninguém entende o que significa, né? Isso é fundamental. Então, a disciplina, o trabalho final delas é montar uma grade de rádio. E aí elas não precisam ter uma escola real, mas elas precisam pensar numa escola, em uma escola específica. Aí, por exemplo, pode ser a escola que eu estudei, a escola que você trabalha, ou então eles criarem a escola. E aí eles têm que pensar, tipo, na estrutura dessa escola, como que seria essa questão da web rádio, e nessa grade pensar como que eles colocariam programações que seriam algo para ali, para a escola, mas também relevante para outros não visões, assim, outros aspectos que não são igual as gavetinhas que você falou. Sim, sim. Então, eu acho que, assim, essa conversa é fundamental para a gente lembrar que não é porque é uma rádio na escola que precisa ser sobre o que já está sendo falado ali. Na verdade, tem que ser, igual você falou, tem que transcender. Isso. E eu acho que, assim, uma coisa interessante também nessa possibilidade de ser de uma escola especificamente é a possibilidade de chamar os alunos para ação também. De, tipo assim, não só fazer uma coisa para eles, mas também chamá-los. Falar assim, e aí? Com eles, na verdade. E aí, o que vocês querem falar sobre? Você acha que isso funciona? Olha, eu não acho como só isso funciona, mas como que deve ser assim.
né? Como tem que ser o aprendizado, porque a gente está nessa... E assim, uma reflexão que todo mundo de licenciatura já fez em algum momento, algum professor já falou isso, mas repara, pega um hospital do início do início do século passado, e pega um hospital hoje, e olha a estrutura dos dois lugares. Que mudança, que evolução. Pega uma escola do início de 3 séculos atrás e pega uma escola hoje, e olha o que teve de mudança. É as cadeiras, é o professor na frente, é o quadro, é a louça. No máximo você vai ter um data show com um notebook ali do professor, que eventualmente nem vai saber mexer, infelizmente, mas que tem essa certa dificuldade também. Ou às vezes quando o professor se anima a fazer ali um slide, é um negócio que tá um monte de texto escrito. Quer dizer, não mudou. A gente ainda tá nesse pressuposto de que tem um professor ali, um chefão, que vai passar o conhecimento nas mentes vazias dos estudantes e alunos que estão ali participando. E o que a gente já passou da hora de transcender isso. Ainda mais hoje, no momento em que a gente tem acesso à informação o tempo todo. Eu sei que, assim, não é todo mundo que tem acesso à internet, né? A gente sempre parte do pressuposto da nossa bolha também, né? Eu tenho meu 4G, meu Wi-Fi, a gente acha que todo mundo tem acesso à informação fácil o tempo todo. Não é, eu sei que não é todo mundo, mas eu sei que hoje está muito mais avançado do que estava há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Tem muito mais acesso à informação. Eu não sei se vocês já fizeram, provavelmente vocês aí que vão assistir isso aí não fizeram isso, não pesquisaram na biblioteca pública ou na biblioteca da escola. Eu sou pouquinha coisa mais velha que vocês, já fiz isso, e, gente, é trabalhoso pra porra, porque eu lembro que foi assim, acho que foi o último trabalho que eu fiz isso na 4ª série sobre datas comemorativas, e a gente tinha que montar um livro com datas comemorativas. Hoje eu vou aqui no Google e escrevo datas comemorativas e eu tenho tudo pronto, só tenho que transcrever isso e tal. Eu tive que pesquisar em calendários, em livros e tal. Todas as datas comemorativas, escrever no caderno lá, explicar o que eram aquelas datas e tal. Foi um trabalho assim que a professora passou. Quer dizer, hoje está mais fácil. Hoje você tem que competir, de certa forma, pela atenção do aluno, porque ele tem 1 milhão de coisas para distrair ele, e com o tanto de informação que ele também vai ter. Ele vai ouvir um trem que ele viu, sei lá, na Globo, na Record, qualquer canal que ele estiver assistindo. Ele vai ver um negócio que ele viu no YouTube, no Facebook, no Instagram. Porque tem essa propagação de informação. Hoje, nossa, enorme. E aí, agora, o aluno não é o ser passivinho, bonitinho, que vai ficar ali esperando você colocar o conhecimento na cabeça dele. Não. Ele tem que interagir. E aí, isso, acho que, no caso da rádio, é maravilhoso, porque você vai possibilitar ele conseguir refletir sobre aquelas realidades que ele está fazendo. Uma coisa que eu sempre tento fazer na sala de aula é isso. Não lançar o conhecimento e paf, gente, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e colocar o fato para eles dado. Não, é a gente pensar. Por exemplo, nesses dias aí, tempo atrás, no dia do índio, né? O dia dos povos indígenas, na verdade, né? O dia desses povos originários que estavam por aqui. A gente chama de dia do índio, a escola infantil pintou todo mundo, colocou com a casinha na cabeça, aquela saia bonitinha, todo mundo fazendo tá, eu não estava na escola nesse dia. Aí, na terça-feira, isso foi na segunda, parece. Na terça-feira, o teacher chato de inglês estava lá. E aí, o teacher chato de inglês chegou lá na sala de aula e coloquei uma tela com um jovem, com um grupo de rap, um grupo indígena de rap, eu até esqueci o nome deles aqui agora. Falei, gente, essas pessoas aqui são indígenas? Esse cara assim, não sei, ficaram na dúvida. Aí coloquei a imagem caricata, não caricata não, a imagem de um povo indígena com as vestes tradicionais deles lá. Esse aí é o índio, professor. Mas aquele ali não é. Quer dizer, mas por que esse aqui não é indígena? Não, mas ele tá usando celular, ué, como assim? Qual que é o problema? Que indígena não pode usar celular? Indígena não pode cantar rap? Indígena não pode ser professor? Entendeu? E aí, assim, você não falei nada, mas pega eles pensar, por que é isso? Por que acontece assim? E aí eles mesmos vão conseguindo desenvolver certas reflexões e começam a te perguntar, mas é verdade, Tisha? Aí teve, inclusive, isso foi na turma de 1ª série, o Eduardo falou isso, e assim, gente, na hora, eu falei interagir, mas isso me chocou tanto que ele ficou assim, mas professor, índio é gente igual a gente? Aí você fica assim, meu Deus, eu falei, claro, exatamente, Eduardo, esse é onde eu queria chegar. Quer dizer, gente, uma criança da 1ª série, do 1º ano, que é porque, infelizmente, pela educação que a gente tem que reforça determinados estereótipos aí, ele ainda vê a figura do indígena como uma coisa exótica lá da mata, que ele fica fazendo o tempo todo lá, e não é assim. Sim. Então a gente tem que, e aí, assim, no caso da escola, assim, isso aí eu tô falando na minha realidade da educação infantil, e aí a gente tem que ter um pouco mais de ação. Não dá para esperar também tudo deles, esperar eles trazerem a reflexão sozinhos, você tem que instigar isso, ok.
Mas eu acho que para o pessoal um pouquinho mais avançado, você consegue produzir muito isso, você consegue ter essa colaboração. Hoje os meninos não estão mais bobos igual antigamente, não. Hoje já sabem de muita coisa, já sabem como é que faz. Então você propor mesmo fazer uma espécie de programa que vão ter temas ali variados. Vamos falar hoje, sei lá, ter... Não sei, já seria um assunto para um outro momento, né? A gente tentar sentar e sistematizar tudo isso. Mas a ideia de você ter a construção disso junto com os alunos, fazer uma rádio não pros alunos, mas com os alunos, é muito relevante. Porque eles têm que participar dessa ação, dessa construção, porque é aí que você vai conseguir fazer. Eles também têm as vivências deles. E a partir disso, eles vão conseguir ali, dessas vivências, fazer as reflexões, fazer as observações. Entendeu? É bom que você... Não é você pegar a força e colocar o treino na cabeça dele e fazer... Não é assim. É fazer ele perceber. E eu falo por mim, pela experiência, por exemplo, do racismo. Foi um processo de conscientização que foi acontecendo aos poucos. Mas quando aconteceu, não foi ninguém que enfiou a coisa na minha cabeça. Eu tive uma série de pessoas que colaboraram para esse processo. E quando isso vai acontecendo, você começa a perceber. E aí que é um momento do desconforto, né? Que você fica assim, gente, como é que pode? Eu tive uma ação dessa e tal. Então você começa a refletir e aí começa a se desconstruir na medida do possível. E claro, é uma evolução que acontece constantemente. A cada dia que você vai vivendo, você vai aprendendo coisas novas e vai descobrindo e se conscientizando de novas realidades. Ok, eu penso que é muito relevante. Eu acho que, na verdade, tem que ser um trabalho produzido com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Entendeu? Até porque também, para a gente ter essa questão acho que assim, além de fazer eles participarem, eles terem essa consciência e fazer com que eles desenvolvam esse pensamento crítico, que é o maior desafio do professor, né? Não é só chegar e ensinar inglês e ensinar verbo to be lá na sala de aula, é fazer eles pensarem mesmo em como utilizar o verbo to be, quais pronomes e como utilizar isso na linguagem, na vida e não ser uma pessoa babaca e tal. Gente, meu branco aqui, eu falei tanta coisa e me inventei que me fugiu o pensamento, calma aí. Mas... Take your time. Mas a ideia é, tipo, fazer com que eles tenham essa participação, essa questão dessa consciência, e trazer também essa questão da linguagem também, né? Foi um problema que, inclusive, já falando até do evento que eu participei, que foi o Espaço das Profissões, em que era o Espaço das Profissões, é um evento que acontece na universidade, para que acontecia antigamente uma presencial, as escolas vinham até a universidade para ver como funciona. A gente, nossa, sim, realmente, esse sentimento. Esse é o sentimento. Nossa, agora a gente substitui isso por uma tela do YouTube, onde professores vêm para falar do curso. O que é um saco. Porque, assim, gente, grande parte dos nossos professores não estão preparados. Eu acho que todo professor devia ter essa formação em comunicação, que é o que falta. Porque aí tinha professor falando de mestrado, programa de doutorado. Assim, calma, professor, eles não entraram na universidade ainda. Explica para eles o que é a universidade, o que o curso é. Entendeu? É bom ir com essas coisas aos poucos, ter essa linguagem acessível, ter esse negócio que instiga, né? Que é o que falta para grande parte dos nossos pesquisadores e professores hoje no Brasil. O cara tem 1 milhão de artigos publicados, é o fodão acadêmico que não consegue conversar com a tia Jussara lá da limpeza, ou com o tio Barnabé ali, que está fazendo umas coisas. Não consegue ter essa comunicação. Não consegue passar. Ai, desculpa. Não, tranquilo. Isso que o Espaço das Profissões presencial eram os alunos dos cursos que ficavam na sala, né? Eu, inclusive, fiquei na sala de jornalismo. Eu estava lá para falar para as pessoas, olha isso aqui, isso vai ficar doido. Mentira, eu só falava coisa boa. Mas eu acho que tem muita essa diferença de, tipo, botar um professor e botar alunos que estão ali para falar sobre. Sim. Ai, nossa. Mas eu acho que até das minhas experiências de professora de inglês, de escolinha de inglês, eu consigo ver, especialmente o pessoal do ensino médio, como eles são subestimados. Sim. Teve uma vez que o tema do livro da escola de inglês era segurança pública. E aí eu falei, eu não vou falar nada, eu vou deixar eles escreverem a redação que eles quiserem. E aí eu já sabia, eles moravam no Jaó, o pessoal não sabe, mas Jaó é um bairro militar de Goiânia, sim, muito rico. E aí eu já sabia que ia chegar umas coisas bizarras, horrendas. Mas aí era tipo assim, eu tô lá, redação sobre a iluminação, redação sobre a segurança do bairro, aí eu pego uma redação e o título
Era. Num país em que uma mulher é estuprada por 33 homens, ainda é possível falar sobre segurança. Eu peguei a redação e fiquei assim. Eu não estava esperando por isso. É novo isso. Como assim, não é? Eu fiquei muito chocada. Sim. E era uma aluna de 15 anos. E ela simplesmente entendeu que ali era o momento dela de questionar a segurança pública. Sim. E eu fiquei tipo, nossa, nossa. Aí eu fui vendo que a turma tinha essa abertura e eu consegui conversar mais com eles. Hoje em dia a maioria é amigo meu, porque a nossa diferença não era tão grande. Um deles está na comunicação, mas não é culpa minha. Não é responsabilidade não é culpa minha, não fui eu que fiz isso. Essa aluna que escreveu essa redação tá aqui em São Carlos e eu não sabia disso. Ela me mandou mensagem falando, teacher, tô em São Carlos, o que você tá fazendo em São Carlos? E eu, tipo, eu estudo em São Carlos. Sim. Eu tô morando em São Carlos, faço letras em uma outra universidade. Gente, aí tem um potencial enorme nessas crianças, nesse pessoal, e que a gente está esquecendo. Inclusive, para essa... Tinha um livro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu esqueci o nome, mas que ajuda a dar um pouco, talvez pode até dar uma orientação. Deixa eu achar esse livro aqui. Ok. É um livro de uma professora da rede pública de ensino em Belo Horizonte, Luana Tolentino. Outra educação é possível. Feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula. E assim, é um livro de relatos. Ela vai fazendo relatos dela como professora. E você consegue perceber que as crianças não são seres estúpidozinhos, passivos ali, que não sabem de nada, que você tem que colocar tudo na cabeça deles, né? Eu acho que assim, a gente fala, eu não sei, essa mania de falar também que a gente tá no momento, assim, não sei, eu tô falando pela minha vivência, que a gente tá no momento em que eu acho que as pessoas estão conscientes, mas as últimas eleições mostraram o contrário. Mostraram para todo mundo que a gente não tá todo mundo consciente, assim, né? Então, imagina, 50 milhões de pessoas aí, né? Quase aí um quarto do país que colocou uma pessoa com essa competência, ou com essa incompetência no poder. Então, assim, não tá como a gente achava, a gente tinha essa ideia de que todo é bonito, lindo, bacana, executivo. Não é. A gente tem essa bolha, essa... A gente não é possível que as pessoas vão votar, não é possível que as pessoas vão... É possível. Muito possível, como a gente tá vendo que tá acontecendo. E sim, mesmo assim, e ainda assim, você vê ainda gente que apoia determinados tipos de pensamento. Quer dizer, é um negócio que é complicado, não é fácil. E aí, onde mais, se não através da educação, para a gente conseguir transformar esse mundo? Eu, particularmente, não consigo ver nenhuma outra forma. Como que você conscientiza, assim, partindo da realidade que a gente tem agora? Porque a gente esperar de que os meios de comunicação e a mídia e toda essa massa grande vai conscientizar as pessoas, a gente está enganado. Vai conscientizar até onde convém, onde é interessante para eles. Entendeu? Por exemplo, vamos colocar uma questão aqui básica aqui, movimento sem terra. A gente tem um número aí limitado de pessoas que tem muita terra no Brasil e que com certeza é grande esse mesmo grupo aí tá ali ajudando os meios de comunicação a estarem atualmente onde estão. Você não vai ter uma reportagem ou alguma coisa, algum movimento grande de circulação em massa falando a favor desse movimento. E eu falo por sala de aula, você pergunta para os meninos, o que é movimento sem terra? O que as pessoas vão falar? Eu já tive essa experiência na sala de aula em inglês. O que é? Movimento sem terra. O que é isso? Um bando de vagabundo. O que é roubar a terra dos outros? E a gente não consegue entender a estrutura toda desse movimento. O tanto que esse movimento faz pelo Brasil, mais do que o governo atualmente está fazendo, pelo menos nesses últimos anos. Quer dizer, é coisas que a gente pensa, e aí essa vivência que a Luana apresenta na sala de aula sobre relações a feminismo, antirracismo e inclusão, ela conta as experiências dela e você vê que não é ela fazendo tudo sozinha, ensinando. Não. É um trabalho em conjunto dele com os alunos na sala, com os alunos e estudantes na sala de aula ali, fazendo todo esse trabalho, né? É uma coisa em conjunto. Essa educação que o Paulo Freire chama de educação libertadora. Não é uma educação que vai fazer com que a pessoa reproduza, né? E aí, inclusive, é uma frase muito célebre dele mesmo, que realmente eu estou até lendo aqui para compreender mais, mas é aquela coisa. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, se você não consegue fazer o menino compreender a importância e a relevância dessas políticas e dessa coisa toda, você vai fazer a gente que vai continuar reproduzindo o mesmo sistema de dominação que a gente vê.
o mesmo sistema de subserviência que a gente vê. Não vai produzir, não vai ter gente com um pensamento diferente. A gente não tem como você esperar mudança se você continuar fazendo da mesma forma. Não dá, uai. Sim. O que a gente tem mudado na educação nesses últimos anos? E aí, assim, quem é que vai ter que fazer isso? Infelizmente, assim, é a gente como professor. Quer esperar mudanças por parte do governo? Não, para quê? Que eles não estão interessados nisso, não. É aquela conversa comum, né? Que o governo não quer conscientizar as pessoas. Realmente não quer, porque pessoas conscientes derrubam o governo. Então, não faz sentido, não quer isso. Então, vai ter que partir desse nosso trabalho, seja da nossa conscientização, que infelizmente é limitada na sala de aula, você não consegue produzir tanto, e aí a gente pode fazer, de repente, essa ideia aí de fazer essa rádio, que seria maravilhoso, esplêndido. Você conseguiria transcender aí para além da sala de aula e conseguir possibilitar essa comunicação. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eu acho que essa fala foi perfeita, deu até um efeito de fim. De tipo assim, o que precisamos fazer é isso. Não preciso de mais nada, obrigada, amigo. Ai, muito obrigada.